noite mais uma vez, senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui, os assessores, o público presente, ao Fortesc, que sempre faz o possível para estar aqui presente, dando voz para a Câmara de Vereadores lá no seu programa. Eu tenho dois agradecimentos iniciais para fazer, e o primeiro deles aproveito para fazer, especialmente na pessoa do diretor Arnoldo Paulino, que se encontra aqui assistindo a sessão. Uma empresa de Serra Alta que estava com um problema em relação a uma rua, a Secretaria de Obras, através do secretário Laércio, da servidora Solange e principalmente do Arnoldo, foram lá, se deslocaram até lá e rapidamente resolveram, em razão de que aquele buraco ali na frente da empresa estava dificultando, inclusive, chegada e retirada de caminhões. Então, meu agradecimento e meus parabéns pela rapidez da resposta da Secretaria de Obras. E também quero fazer um agradecimento e mencionar aqui a Defesa Civil, na pessoa do Cravec e do Xaropinho, que também, em relação a uma situação de Serra Alta, que foi reportado a eles, compareceram, fizeram o laudo para evitar que uma situação acontecesse em relação à queda de uma árvore. Então, gostaria de agradecer. A gente critica quando há necessidade de criticar, mas também tem que reconhecer o valor dos servidores que, imediatamente, quando reportado a eles, resolvem essas situações. Bom, eu tenho um grande respeito, a vereadora Terezinha sabe disso, eu nutro um grande respeito pela vereadora Terezinha, como colega, como minha ex-aluna, como colega, como vereadora, como advogada e como pessoa. E o governo tem muita sorte, vereadora Terezinha, em tê-la como líder de governo. Embora alguns secretários e alguns diretores de pasta não o mereçam, mas a vereadora faz o possível para que se justifique aqui algumas situações. E quando a vereadora, na última sessão, falou que iria voltar a falar na defesa, na EMAB, na nossa empresa de habitação, eu fiquei pensando o que seria trazido e foi colocado hoje pela vereadora, e acredito que o que foi reportado para Vossa Excelência, vereadora Terezinha, muito provavelmente o que foi reportado para a senhora passou. Mas de tudo que nós temos falado em relação à EMAB, o que me parece é que ter projeto, ter possibilidade de 12 mais não sei o quê, é muito pouco. E nós temos falado sobre isso, né? A questão da habitação, e eu acho que eu conversei com a vereadora Karen a esse respeito, nós temos uma dificuldade muito grande em relação à habitação aqui na nossa cidade. Os aluguéis são caros. Os terrenos são caros para comprar. E uma pessoa que ganhe lá, eu imagino que ganhe lá, o marido e a mulher junto ganhem lá 3.600 por mês, se tudo isso, não tem condição de ir na Caixa Econômica e, com esse valor, financiar um imóvel, o mínimo que seja. Não tem renda. Não vai passar o cadastro desse indivíduo com esse valor, ainda que ele deixe lá boa parcela dos seus rendimentos. E aí nós precisamos, vereadores, cobrar, e eu tenho cobrado e vou continuar cobrando isso, de que a EMAB seja voltada exatamente para as pessoas que mais dificuldade têm em relação à habitação popular. Eu não entendo o governo manter dentro dos seus quadros pessoas concursadas, engenheiros, arquitetos de competência lá, manter toda uma estrutura de cargos comissionados e nós não termos um retorno mais efetivo. Então, agora nós estamos em construção de 12 unidades habitacionais, senhores. É muito pouco. Mas agora a gente está vendo lá mais a liberação de um outro imóvel, fazer a questão da regularização da matrícula. A Caixa só vai financiar se for legalizado o imóvel. Bom, só o que nos falta, o município fazer construção e aplicar verba pública num terreno, num imóvel que não seja legalizado. Seria o final dos tempos. A mesma questão relacionada
a regularização fundiária, que nós temos também um problema sério, e não é desse presidente e agora, vereador Darlan. Eu cobro porque hoje eu sou vereadora, mas essa situação teria que ter sido cobrada e resolvida há muito tempo. Nós temos uma pendência muito grande. Insisti em várias oportunidades com o presidente Adriano Cubas para que procurasse o projeto do Tribunal de Justiça, que tem feito grandes avanços nesse sentido, que se chama Lar Legal, que há pouco tempo entregou mais de 2.000 títulos de imóveis em Joinville, através do Tribunal de Justiça, de um convênio do Tribunal de Justiça. Eu e a vereadora Terezinha estivemos conversando com o senhor Adriano Cubas há bastante tempo, né, e demos várias ideias, né, palpites, na realidade, mas a gente sempre tenta colaborar quando é possível, e me parece que há uma dificuldade muito grande de transformar essas ideias e efetivar em ações próprias. E quando a vereadora Terezinha falou sobre isso, eu já tinha separado uma situação aqui, eu tenho um parecer técnico da Defesa Civil, na época, deixa eu só ver quem que é o que elaborou, não é aqui de São Bento, é da Defesa Civil de Santa Catarina, Matheus Klein-Flach, assessor técnico, que verificou a situação de duas áreas aqui em São Bento. Isso aconteceu, deixa eu só ver direitinho a data aqui para não falar bobagem. 2021, né, o parecer é de 2021. Foi realizada uma vistoria técnica em áreas de risco no município de São Bento do Sul. As duas áreas mapeadas, Rua Rosane Pichait, Serra Alta, risco muito alto. O risco que eu verifiquei aqui, eles são divididos em 4 níveis de risco. E esse risco aqui, o que foi colocado, é o risco máximo. Então, Rua Rosane Pichait, na Serra Alta, e Estrada dos Pessegueiros, na Rua Dona Francisca. Imóveis que estão desde 2021 numa condição muito problemática. Aqui, até vou passar para os vereadores, eu tenho as fotos, de situações que se pediu a interferência da empresa de habitação do município e ainda nada foi feito. Muito provavelmente, nós vamos ficar numa situação de esperar que esses moradores percam seu imóvel, que a casa realmente se torne imprestável, do que a empresa de habitação poder fazer uso do decreto, e aqui eu já separei aqui também, do Decreto-Lei 4.500, de 28 de novembro de 2007, que autoriza, lá no artigo 1º, que as moradias populares habitadas por pessoa de baixa renda, definidas no artigo 3º da Lei 56, de 18 de maio de 2001, que sejam e venham a se tornar insalubres ou de risco, poderão ser recuperados pela Empresa Municipal de Habitação, São Bento do Sul, EMAB, conforme a linha aí do artigo 4º da mesma lei. Então, vejam, né, a gente não está pedindo só obra grande, senhores vereadores, não precisa ter loteamento lá de 40, 50 casas. Vamos tentar resolver esses pequenos problemas que vão aparecendo e que desde 2021 estão colocados ao presidente da EMAB e que não se tomou nenhuma providência. Então, nós vamos ter que continuar essa cobrança, porque as respostas são muito lentas, né? E essa lentidão, vereadores, custa aos cofres públicos, né? Quanto mais demora uma resposta para uma família dessa que está nessa situação de risco, quanto mais demora uma resposta, por exemplo, aquela pessoa que está pagando aluguel e que está com dificuldade mês a mês de poder cobrir as suas contas, porque o aluguel é cada vez mais caro, né? E que não vê, porque o grande problema é que esse indivíduo ele não vê um cenário, ele não vê um horizonte positivo, no sentido de dizer, não, mas daqui a algum tempo a gente vai ter tal situação, não. Então, o que eu tenho pedido, e vou continuar insistindo até o final do nosso mandato, é justamente, né, e agora o apelo vai para o senhor prefeito, para que se olhe com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, para esse cidadão de baixa renda que dificilmente vai conseguir ter uma casa própria,
né? Dificilmente vai conseguir empréstimo e acesso no banco, na Caixa Econômica. A gente sabe muito bem a dificuldade que é para tomar dinheiro emprestado. Imagina que gente que tem pouca renda, que não tem lastro, que não tem garantia. Então, nós temos que voltar o nosso olhar. E uma cidade como a nossa, que se diz rica, né, vereadora Karen, mas que a senhora, como assistente social, sabe os problemas que nós temos em relação à questão de pessoas vulneráveis aqui nessa cidade, que precisam ter a segurança de um lar para morar. E aquelas que já têm um teto sobre sua cabeça, que precisam ter a garantia e a segurança de ter um título, de ter o título de propriedade. Eu acho que até já falei, vou repetir. Eu lembro que quando eu fiz campanha num loteamento lá em Serra Alta, há 4 anos atrás, uma senhora falou para mim que o sonho dela é que antes de morrer ela tivesse o título para que ela pudesse morrer tranquila, que a casinha que era dela fosse para os filhos e netos dela. Eu sei que é muito pouco, vereadora Terezinha, a gente pensar nisso. A gente pensa, é uma coisa muito simples, de repente, né? Você pensa, não, mas poxa, a família vai continuar morando na casa. Mas veja, é um gesto pequeno, é uma coisa que a gente pode parecer que é uma bobagem, mas aquela pessoa que está, né, chegando à idade mais avançada, às vezes doentinha, a primeira coisa que ela pensa é se os filhos e os herdeiros dela vão conseguir manter a casa e ter esse título. Então, eu acho que isso tem que ser pensado, tem que ser analisado com bastante calma, e nós temos que ter soluções, né? De desculpas, eu acho que a gente já teve bastante tempo. Então, eu acho que tem que ter propostas efetivas, a solução vai ser aqui, vai acontecer dessa maneira, nós temos 3 meses para isso, temos 2 meses para aquilo, mas isso eu tenho visto muito pouco, realmente, e gostaria de ver uma efetividade maior. Esse parecer técnico, vereadores, eu vou passar no grupo para os senhores, para olhar e para que a gente possa, junto, cobrar, né, uma ação mais efetiva da EMAB, e aqui não é a Defesa Civil do município, senhores vereadores, é a Defesa Civil do Estado, que foi chamada para verificar e que classificou de risco muito alto esses 2 imóveis. Vereadora presidente, eu abro mão do tempo restante e deixo meu boa noite a todos. Muito obrigada.